Pessoal, então dando continuidade aos desenhos aí em planta, depois que a gente fizer a compartimentação inicial dos ambientes, né, desenhando as paredes, a gente vai marcar as aberturas, as portas e janelas. Então, como é que a gente faz isso? Né? Vamos ver lá as dimensões da marcação na planta. Então, eu tenho aqui, ó, janela, no meu caso aqui, uma janela de 1 metro, e ela vai estar aqui, vou pôr aqui 45 centímetros da parede. Estou somando duas medidas, deixando o pilar para depois. Então, vai estar aqui a 45 da parede, a 45 também da outra parede, eu tenho essas duas janelas. Então, como é que eu vou desenhar uma janela aqui, basicamente? Tem duas formas para eu marcar essa medida. Tem várias, na verdade, né? Mas duas mais comuns aí. Eu posso fazer uma linha, né, unindo a parede aqui, ó, e mover essa linha. Acho que isso talvez seja o mais cômodo, mais prático. E move ela aos 45, depois dá o outro offset ou uma cópia com mais 40, aí com a medida da janela, agora 100. Então eu estou pegando aqui a largura da janela. Então fiz aqui uma primeira. Do outro lado também é 45 centímetros, né? A mesma distância. Então essas janelas tem uma simetria aqui, ó. Eu posso ganhar um tempinho usando o mirror. Tá, vou fazer de novo, depois eu mostro o mirror. Então aqui, ó, eu fiz uma linha. Aqui eu desenhei uma linha, movi e depois dupliquei ela. Usei o offset para duplicar essa linha, com a distância que eu quero. Eu costumo fazer assim também, ó. Eu faço um círculo, ponho o centro ali no início e marco a distância com o raio do círculo 45. Aí desenho a linha, pegando a interseção aqui, ó. Estou pegando a interseção do círculo com a linha, coincide aqui de ser o quadrante, e desenho a linha. Observem aí o snap perpendicular, né? A linha da parede normalmente é perpendicular. Depois offset, mais 1 metro, estou digitando a distância, dou Enter e faço de novo a parede. Então aqui eu marquei a largura das duas janelas. Só que na janela, como a gente viu, a linha não pode ser grossa, porque a janela está cortada. Então a gente tem que dar um trim. Aí eu dou aquele trim duplo, trim, Enter, Enter, abro a janela e corto as duas linhas. E aqui também, ó, já corto tudo de uma vez, o comando ainda está ativo. A janela, eu orientei agora vocês a criarem um layer. Tem um layer janelas? Não, né? Ah, tá, então não fiz isso. Então a janela, você tem duas coisas básicas que a gente tem que representar. A linha do peitoril, que é visto, então ela está numa profundidade, está mais afastada do plano de corte do que a parede que está sendo cortada. Então, quando a gente vai trabalhar com elementos vistos, nós vamos usar esses layers aqui, ó, que são os layers de desenho de linhas genéricas. E aí vamos usar conforme a espessura do plano de corte. Então, em princípio, né, a linha grossa é 0,6, a linha média, que seria do peitoril, seria metade da espessura. Então, vou usar 0,3. E aí eu vou desenhar a linha externa aqui dos peitoris, usando o snap das linhas que já tem no desenho. Ó. Enter, repete o último comando, line, e aí desenho aqui. Aí então representei o peitoril, né? O peitoril visto, quando eu vejo isso daqui, eu já entendo que aqui é parede e aqui tem um buraco na parede. Agora esse buraco tem uma esquadria. Então eu vou representar esquematicamente uma espessura de esquadria, como se ela fosse centralizada. Isso num nível de desenho mais
básico, né? A gente pode ir detalhando isso, mas por enquanto vamos representar só a espessura. Então nós temos que considerar aí a espessura da linha, da esquadria, né? Da folha da esquadria. Então vamos supor que seja 4 centímetros. Se ela seja centralizada, então vou desenhar uma linha aqui no meio e vou dar um offset aqui de 2 centímetros para cada lado e apago a linha do meio. Então eu fiz aqui, ó. A rigor, essa linha da esquadria, a esquadria está sendo cortada. A rigor ela deveria ser mais grossa. Aí isso vai depender um pouco da escala do desenho, né? Normalmente é muito comum que se padronize essas duas espessuras e isso fique padrão, ou então que a gente faça uma diferenciação, né? Isso aqui 4, isso aqui poderia ser 0,2 ou 0,3. Isso é uma coisa que vai depender um pouco da escala do desenho, né? Como que isso vai sair no desenho, se não vai ficar muito embolado. Então é uma coisa que a gente tem que ter uma sensibilidade. Eu acho que se fizer tudo 0,3 agora, é suficiente. Então deixa aí no 0,3, ou talvez o peitoril 0,2, que aí no contexto fica fácil da gente entender com a janela. Eu acho que isso aqui é o que vai funcionar melhor para a escala que a gente vai fazer os desenhos aqui por enquanto. Vou fazer uma janela alta já já. O princípio é o mesmo, vai mudar só os layers, mas eu vou fazer uma janela alta. Aí aqui, ó, esse aqui eu já cortei, essa janela é igualzinha. Então eu já fiz uma, eu posso pegar e copiar essa daqui, né? Seleciono todas as linhas, copio. Ela é do mesmo tamanho, já ganho um tempinho aí, ó. Então já fiz a outra janela. Copy. É porque tem hora que eu já vou no atalho aqui direto, né? Então vocês têm que ter esse treino aí. Aqui, ó, vou fazer a janela do banheiro, então, que é uma janela alta. Vou dar um trim aqui para arrematar as linhas. A janela do banheiro do meu projeto aqui tem 60 centímetros de largura. E aí está centralizada. Então, se ela está centralizada, eu vou fazer uma linha aqui no meio e vou fazer 30 para cada lado com offset. Ó, offset, 30. Aí eu clico na linha para um lado, clico na linha para o outro. E apago a minha inicial de referência. Nesse caso, como a janela é alta, a parede continua sendo cortada. Então, essas linhas aqui, na verdade, não vão ficar no layer 03. Eu vou desenhar a janela aqui normal, igual eu fiz a outra. Então, vou fazer uma linha aqui no meio. E vou dar um offset com 2 centímetros. Enter. 2 para cada lado. E apago a linha do meio. Seleciono a linha e deleta. Nesse caso, eu não vou cortar as linhas da parede, porque a parede está sendo seccionada, então ela vai aparecer em linha grossa, que é o magenta. Mas as linhas da janela, então, não vão estar sendo vistas, então eu vou pôr elas em projeção. Nós vamos usar o layer projeção 2. Nessa projeção 2, a linha vai sair com a espessura 0,2 e vai sair tracejada. Dependendo da escala, não aparece. Essa linha também está tracejada, mas não dá para ver aqui. Então, está aqui a linha tracejada para representar uma janela mais alta. Então, agora vamos fazer uma porta. Então, o mesmo princípio aqui, ó. Vou botar no layer parede. Vou desenhar uma linha de referência inicial e vou mover essa linha, né, com o move. Vou mover ela para cima aqui e vou dar o valor que seria da boneca. Vou botar aqui 10 centímetros como padrão. A porta vai ter
70 centímetros, né? Aí vocês têm que ver a dimensão da porta, do vão de abertura que vocês mediram lá. Essa aqui eu vou fazer com 70. Então eu vou offset, o valor aqui é 70, clico na linha, clico no lado que eu quero. Então aqui eu defini a largura da porta. Essas duas linhas estão definindo a largura da porta. Vou dar um trim, porque a parede não existe onde tem o vão da porta. Então eu dei um trim, dei um Enter 2 vezes, porque né, eu quero identificar automaticamente isso aqui como limite. Corto, fiz o vão da porta. Então esse vão tem 70 centímetros, né, de uma ponta a outra aqui. Então eu vou desenhar agora o painel da porta que vai abrir. Porta de giro como essa daqui vai ser sempre representada aberta. Então vocês sempre consideram ela aberta. Nesse caso, no meu projeto aqui na minha casa, ela abre para dentro do ambiente. Então eu tenho que fazer um retângulo para a esquerda aqui, ó. Então eu vou desenhar um retângulo de 70, ele tem 70, que é a medida da largura aqui do vão, por uma espessura, vou chutar aí 3,5 cm, que é uma espessura padrão de porta comum, assim. Então eu tenho que fazer para cá, ó, eu vou usar a coordenada, então eu vou digitar o arroba, e vou colocar, ó, ela vai abrir para cá com menos 70, eu vou botar negativo para poder ir para a esquerda, vírgula, 3,5. Caramba, ele identificou o ponto como vírgula. Vou fazer de novo, espera aí. Retângulo. Dei o primeiro clique, arroba, menos 70, vírgula, 3,5. O AutoCAD considera o divisor de decimal é o ponto. A vírgula é para separar a coordenada. Então, menos 70,3,5. Então, eu fiz aqui o vão. Ó. Essa porta, se eu girar ela aqui, ó, a dobradiça dela está aqui. Então, a dobradiça está aqui, ó, ela tem que girar e tem que encaixar certinho no vão. Né? Ela vai fazer esse giro aqui. Ó. Então, está aqui minha porta. Aí aconteceu uma coisa aqui que é muito comum. Eu estava desenhando paredes, então o layer parede estava ativo. Mas a porta não vai ser no layer parede. Então eu seleciono o retângulo e mudo lá para apenas 0,3, né, que é o painel cortado aí, igual o que eu usei para a janela. E aqui a gente vai representar simbolicamente o arco que essa porta descreve quando ela gira. Eu acho o jeito mais prático de fazer esse arco, vocês podem usar a ferramenta de arco aqui, mas eu acabo achando mais prático, normalmente eu faço com o círculo, ponho o centro do círculo onde é a dobradiça, faço o círculo, depois eu dou um trim, e aí eu seleciono, aqui nesse caso eu preciso selecionar os limites, ó, eu quero, isso aqui vai delimitar, e o retângulo vai delimitar, eu quero que fique só esse pedaço. Então eu vou clicar do outro lado, Enter de novo, e aí ele corta. Então fiz o arco que descreve o giro da porta. Também não é no layer parede. Eu vou pôr isso no layer pena 01, porque é uma linha que é simbólica, está lá no piso, então a espessura dessa linha tem que ser 0,1 milímetro, que é a linha mais fininha de todas. Então, aqui desenhei uma porta. Quero fazer uma porta de correr, né? Vamos fazer uma porta de correr centralizada aqui, ó, nesse vão. No meu quarto, esse aqui é o meu quarto. Ele, de fato, tem uma porta de correr. Ele de uma folha só, mas eu vou fazer uma de duas aqui, ó. Que é o caso da Mayra e talvez seja o caso de outras aí. Então, eu vou desenhar centralizado, eu vou fazer uma linha no meio do vão, pegando aqui o midpoint, no meio da parede, e perpendicular à outra. Aí essa porta vai ter, vamos supor, 1,60. Então eu vou dar um offset de 80 para cada lado.
para marcar o vão. Apago essa do meio. Então, delimitei a largura do vão, trim, enter, enter de novo, tiro a linha da parede. E agora, se essa porta é de 2 folhas de correr, eu vou representar, vou ter que fazer 2 retângulos. Então, vou fazer eles com 80, já vou pôr aqui, ó. O ideal é a gente já pôr no layer que eu quero desenhar. Aí você faz uma só e desenha a largura do vão. Aí você tem que ver as medidas, né? Então, 2 folhas de correr. Então, vou fazer um retângulo do tamanho da folha. Então, vou pegar por baixo aqui, ó. Depois eu reposiciono ele. Arroba 80,3.5. Né? Mesma medida, só que agora a porta tem 80. Então, está aqui uma folha. Vou copiar essa daqui, ó. Selecionei esse retângulo que eu acabei de desenhar. Copy. E aí eu vou copiar ela e elas vão ficar deslocadas assim, ó. A rigor, o que pode acontecer? Eu posso pegar essas duas aqui, ó, elas podem estar mais centralizadas. Então, eu posso usar o snap dessa linha aqui, ó, o midpoint. Centralizar isso. E a rigor, essas portas de correr normalmente têm um trespasse, né? Uma folha um pouquinho maior, né? Elas têm uma interseção aqui das dimensões. Então eu posso esticar isso daqui, ó, é um outro stretch que existe, ó. Posso pegar a linha do meio e esticar ela um pouquinho aqui, mais 2 centímetros. Pego essa daqui, mais 2 centímetros. Então são 2 painéis. Eles podem ter uma distância aqui entre eles, mínima, né? Vou pôr aqui, ó, meio centímetro, só para descolar uma da outra. Quando a porta é de correr, normalmente a gente representa ela entreaberta. Então, para indicar qual lado que corre. Então, eu vou deslocar essa daqui, ó, vou mover mais ou menos a metade do curso dela, 40 centímetros. Então, vou representar assim. Aí vocês têm que ver, né? Se é essa que corre, se é para baixo, se é para cima. Aí vocês têm que buscar representar do jeito que está lá no projeto. Então, aqui eu representei a porta. Então, assim, se esse ambiente, esses 2 ambientes aqui que estão separados por essa porta, têm o mesmo piso, normalmente a gente não representa uma linha de soleira, né? Fica direto. Ou no nível mais básico de projeto, fases iniciais do projeto, a gente não representa normalmente a soleira. Posso representar uma soleira de porta. Aí ela teria que ser uma linha mais fininha. Eu acho até que eu fiz um layer para isso, que é o layer piso. Então eu posso desenhar uma linha de piso. Essa linha de piso vai sair com 0,9 milímetro, e ela está com uma cor cinza aqui, diferente do 0,1. Depois a gente pode pôr ela para sair num tom de cinza, para ela ficar bem fininha. Então vou usar a linha de piso, que é uma linha fininha, para marcar uma soleira. A soleira da porta, ela pode indicar que existe um degrau aqui, ou pode indicar uma mudança de material também, para representar isso. Então, se é uma porta, essa linha é fininha. Vai estar no layer piso. Se isso aqui fosse uma janela, vou copiar aqui, ó. Posso selecionar todo esse conjunto aqui, copiar para fazer uma janela com 2 folhas de correr. A representação aqui é igualzinho, ó. Vou dar um trim. Seleciono essas 2 linhas aqui para poder cortar aquela parede que está ali atrás. A diferença de uma porta para uma janela vai ser a espessura dessa linha aqui, ó. Essa aqui teria que ser 0,2 ou 0,3. Então, a espessura de linha diferenciaria isso aqui que é uma janela disso aqui que é uma porta. Na janela, a gente não representa entreaberta. Normalmente, ela fica fechada assim mesmo, ó. Então, aqui eu estou dizendo, né? Só de olhar para o desenho eu já estou informando que é uma janela de 2 folhas e fica meio que subentendido que é uma janela de correr. Nem sempre
a gente representa a janela. A janela a gente não representa normalmente a abertura, né? A janela, essa janela mesmo é de folhas de abrir. Mas aí na janela a gente não faz isso. A gente representa a porta aberta para indicar que tem passagem, né? A janela a gente representa fechado simbolicamente aí também. Então é isso para fazer portas e janelas, né? Princípios básicos e a representação mais elementar possível. Depois eu mostro outros detalhes, como é que a gente faz uma janela mais detalhada.